Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres à batalha contra os teus inimigos e virem cavalos e carruagens e um povo maior que tu, não os temas, porque estás contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E acontecerá que, quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo. E lhes dirá: Ouve, ó Israel, chegai neste dia a batalha contra vossos inimigos, não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles. Porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Esses versículos querem dizer que a guerra é um resultado infeliz de depravação humana e em algumas formas foi sancionada e até ordenada pelo Senhor no Antigo Testamento. Deuteronômio dá atenção especial ao tipo tradicionalmente chamado de Guerra Santa, primariamente dirigida contra as nações cananeias. Algumas formas de batalha podiam também ser travadas contra as nações mais distantes e assim serem vistas como guerras santas. Os inimigos aqui referidos eram de cidades distantes, como o versículo 15 deixa claro. A referência ao Senhor como líder na batalha é provavelmente uma alusão à Arca do Pacto, o símbolo da presença de Deus com o seu povo, uma vez que os sacerdotes a tivessem levado com eles. Versículo 5. E os oficiais falarão ao povo dizendo: que homem existe que edificou uma nova casa e não a consagrou? Que vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha e outros homens a consagrem. E que homem é aquele que plantou uma vinha e ainda não comeu dela? Que também vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha e outro homem a coma. E que homem existe que desposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha e o outro homem a receba. Esses versículos querem dizer que Israel tinha um exército recrutado, mas havia diversas razões para o adiamento, como as aqui listadas claramente. A lei do alistamento não era rígida e inflexível, mas revelava a sensibilidade por necessidades e sentimentos humanos. Versículo 8. E os oficiais falarão mais ao povo e dirão: que homem existe que é temeroso e covarde, que vá e volte à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça com seu próprio coração. Esse versículo quer dizer que a última razão para o adiantamento afetava não apenas a própria pessoa, mas todo o exército, e é assim separada das outras. Quem estivesse com medo de ir à guerra deve ser perdoado, porquanto sua covardia minaria a moral dos seus companheiros de armas. Versículo 9. E acontecerá que, quando os oficiais tiverem terminado de falar ao povo, que nomearão capitães dos exércitos para liderar o povo. Quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, então proclamar-lhes a paz. E acontecerá que, se ela te der uma resposta de paz e te abrir as portas de todos os seus habitantes, te servirão em trabalhos forçados. Esse versículo quer dizer que cidades localizadas fora da área prometida a Israel como herança podiam ser abordadas com uma proposta de paz pela qual se subentendem termos de rendição, embora outras cidades não pudessem ter tal tratamento. Todavia, mesmo cidades que se rendessem pacificamente deveriam ser escravizadas, como ilustrado posteriormente pela derrota imposta por Josué aos gibeonitas, que afirmaram ser de uma terra distante, e pelo tratamento que Davi dispensou a inimigos de fora de Israel. Versículo 12. E se ela não fizer a paz contigo, mas guerrear contra ti, então sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a tiver entregado às tuas mãos, ferirás cada homem dali com o fio da espada. Mas as mulheres e os pequenos e o gado de tudo que existe na cidade, até todos os despojos, tomará para ti, e comerás os despojos dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu.
Esses versículos quer dizer que qualquer cidade que não se rendesse podia ser saqueada e seus moradores podiam ser mortos ou tomados como prisioneiros de guerra. O tratamento concedido era uma das cidades distantes pressupõe algum tipo de provocação contra Israel e não um aparente desejo imperialista de Israel. A famosa campanha de Davi contra a cidade amonita de Rabá é um caso desse tipo. Versículo 15. E assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti e que não forem das cidades dessas nações. Mas das cidades desses povos que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás com a vida nada que respire, mas se destruirás completamente, isto é, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não te ensinem conforme as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Esses versículos quer dizer que todo o ser vivo das cidades da herança de Israel deviam ser postos debaixo do xerém e destruídos totalmente. Isso estava de acordo com a ordem do Senhor e que já tinha sido executado na Transjordânia. Medidas tão severas impediam as possibilidades que esses habitantes irremedíveis de Canaã pudessem ensinar a Israel suas abominações e assim Israel viesse a pecar contra o Senhor. Versículo 19. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, guerreando contra ela para tomá-la, não destruirás as suas árvores, forçando nelas um machado, pois delas comerás e não as derrubará, porque a árvore do campo é a vida do homem, para usá-las no cerco. Somente as árvores que souberes que não são árvores de alimento destruirás e cortarás, e edificarás baluartes contra a cidade que guerrear contra ti, até que seja conquistada. Esses versículos finais querem dizer que as árvores que estão frutíferas não devem ser cortadas ou mortas durante um cerco, porque elas são inocentes. O ponto principal em tudo isso é que os seres humanos são diferentes de todos os demais seres vivos e mais privilegiados que todos eles. Mas isto impõe sobre eles a responsabilidade de conhecer e servir ao Senhor com todo o seu ser. Deixar de fazer assim resulta em graves consequências.